mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem do país. E você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar que você foi infeliz. E o que der agora não deu certo, se prepara, o milagre acabou de começar. Vai ouvir nariz Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você não espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Glória a Deus! Vai existir inimigos lutando, mas eu ia vencendo. E quanto mais apertava, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você não espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos mais essa canção, porque essa canção conta a história de um homem frustrado, mas que depois do culto que ele teve um encontro com Jesus, ele sai transformado. Glória a Deus. Então Deus, ele faz isso em nossas vidas. Amados, nós lemos um contexto da Bíblia, no Evangelho de Marcos, segundo escreveu o seu Marcos, que relata uma história de uma mulher muito conhecida. Mas essa mulher, ela me chama muita atenção da palavra de Deus, porque diante das Escrituras, diante de uma lei judaica ou diante de uma lei mosaica, nós vamos entender que essa mulher só não sofria de uma hemorragia de sangue, mas que essa mulher, diante da sociedade, diante da lei, ela era conhecida, ou ela era tida como uma mulher impura, como uma mulher que ela não poderia mais viver diante da sociedade. Por quê? Por causa desse mal que ela sofria há 12 anos. Esse mal fez essa mulher ser impura, e esse mal levou a essa mulher não poder viver mais em sociedade, diante da lei. O interessante é que Marcos vai narrando uma história, falando que essa mulher, nós vamos entender que essa mulher tinha riquezas, que essa mulher tinha uma vida até mais ou menos, porque a Bíblia diz que ela foi padecer na mão dos médicos, ela procurou médico, e durante 12 anos ela viveu gastando seu dinheiro em médicos. Só que o texto que vai dizer, da qual nós lemos, é que nada lhe aproveitou. Antes sim, ela ia de mal a pior. Um fato interessante aqui é que muitos estudiosos ou muitos pregadores, estudiosos não pregadores, contam esse texto às vezes rebaixando essa mulher. Só que eu olho para essa mulher de uma forma diferente, porque eu vejo uma mulher que ela não desistiu da sua cura.